bem-vindos ao Cidade Educa. O meu nome é Juliana e a minha convidada de hoje é a psicóloga Marília Freitas. Bem-vinda, Marília. Obrigada. Eu gostaria que você se apresentasse, então, e falasse da sua trajetória profissional. Sim, bom, então, primeiro quero agradecer o convite por estar aqui, te parabenizar pelo programa, porque eu entendo que esse é um momento importante da gente ter a educação em pauta, e então esse espaço é muito bem-vindo, né, para a nossa sociedade. Bom, obrigada. Eu sou a Marília Freitas, sou psicóloga, especialista em psicologia escolar e estou fazendo a minha especialização em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Hoje eu atuo no meu consultório, né, com psicoterapia e avaliação neuropsicológica. E, além disso, eu sou psicóloga escolar no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, né? Sou responsável pelo SOI, o setor de orientação educacional. Muito bem. E o setor de orientação educacional dentro de uma escola, quais são as funções, quais são as atribuições de um orientador educacional na escola? Bom, o setor de orientação educacional, ele é responsável por trabalhar as relações que acontecem na escola, né, a relação família-escola, professores, os profissionais que atendem os alunos, então de fazer esse acompanhamento. Além disso, a gente trabalha as questões dos processos de aprendizagem e dos próprios processos de desenvolvimento, né? O que isso significa? Então, a gente trabalha as questões de desenvolvimento socioemocional, de habilidades e competências socioemocionais junto aos nossos alunos, e trabalhar com aqueles alunos também que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, alunos de inclusão, né? O programa de orientação vocacional também é responsabilidade do setor de orientação educacional. Muito bem. Bem, quando está tudo bem, então, dificilmente a gente precisa, né, da atuação do orientador educacional, porque está correndo tudo como deveria correr. Mas existem situações, então, que são necessárias essa intervenção e é delicado, né? É um assunto que geralmente é bem delicado. E como é que é a receptividade dos pais em relação a isso? Bom, quando a escola procura a família para resolver alguma questão. Bom, a nossa atuação, ela é tanto uma atuação mais ativa, quando parte da escola, né, buscar a família para poder conversar sobre algum tipo de dificuldade que se esteja percebendo, né, junto ao aluno, quanto mais passiva, vamos dizer assim, quando tem algo acontecendo com o aluno que é relevante a família poder trazer para a escola, né? Então, é claro que a gente está sempre tratando, num geral, tratando de dificuldades, né? O que é um certo estigma também do setor de orientação educacional e, historicamente, também já é uma questão importante de se falar da psicologia escolar, de ter esse estigma de sempre trabalhar com a dificuldade, né? Então, por isso que eu gosto sempre de trazer a importância do nosso trabalho dentro dos processos de desenvolvimento, né, que são naturais, né, das crianças, quanto quando aparece alguma dificuldade, que aí sim, às vezes as famílias podem ser um pouco mais resistentes, né, e a gente precisa trabalhar essas resistências. Eu acho que a escola tem uma responsabilidade junto aos seus alunos quando a gente está falando dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Então, né, de poder sinalizar isso às famílias e também, como escola, poder atuar, né, favorecendo o desenvolvimento. Muito bem. Eu acho importante também que quando a família escolhe uma escola, ela escolhe porque confia, né, nessa escola. Ela deposita confiança na escola, deposita confiança no sistema de ensino, nos educadores que estão ali naquela escola. E é importante que a escola, que a família veja o professor, veja a escola como um aliado, né? Na solução de tudo de todas as dificuldades que o aluno ou que a própria família esteja enfrentando. Como é que geralmente que isso acontece? Eu costumo dizer que quando uma criança chega na escola, ela nunca chega sozinha,
né? Ela traz na sua bagagem uma família que tem uma história, né? Que tem princípios, que tem valores. Ela traz a sua individualidade, né? O seu desenvolvimento físico, cognitivo, emocional. Traz muitas vezes uma rede de apoio, né? Que são não só profissionais relacionados à saúde que atendem essa criança fora da escola, mas professores de outras áreas, de atividades extras, enfim. E a partir do momento que ela chega na escola, a gente começa a trabalhar em prol do desenvolvimento sadio, né, saudável dessa criança. E aí a gente precisa trabalhar juntos, né? Quando uma família escolhe determinada escola para o seu filho frequentar, ela não escolhe só um espaço físico, né? Ela escolhe princípios, ela escolhe metodologia, né? Ela escolhe valores, ela escolhe uma forma de vivenciar a educação dessa criança, né? Então essa sincronia, né, entre esses setores todos, ele é muito importante. Vamos falar então em pandemia, né? Que agora é um momento complicado, né? E passado o turbilhão inicial, então, em que as famílias estavam, assim como os professores, os alunos, enfim, todos estavam muito aflitos, né? De como é que ia ser, como é que eu vou ajudar meu filho, enfim. Eu acho que mais importante do que conteúdo, porque os pais se preocupam, será que meu filho está aprendendo? Será que vai ser um ano perdido? Eu penso como educadora que mais do que um conteúdo, a gente tem que pensar na saúde mental dessas crianças, desses adolescentes, né? Neste momento. O que você acha? Bom, acho que sim, acho que fomos todos pegos, né, de surpresa com esse movimento que aconteceu na educação em função da pandemia. E foi um começo onde se teve uma certa preocupação em ocupar as crianças, né? Então, muitos grupos de WhatsApp compartilhando atividades para serem feitas, né? Acho que a gente não tinha a real noção do que estava por vir, né? Hoje eu prefiro entender a educação no ambiente de casa de uma forma mais particular. Eu acho que cada família, a gente precisa poder olhar para cada família e como cada família está conseguindo se estruturar, né? E que tipo de apoio essa família vai precisar. Porque são famílias que não escolheram, né, supervisionar ou acompanhar a educação dos seus filhos, falando, né, da questão escolar em termos de conteúdo. Não escolheram, não estavam preparadas, não estudaram para isso. Cada um tem uma rotina. Exatamente. Cada um tem um sistema, né, próprio, enfim. Exatamente. E passado esse início, eu acho que a gente já fala hoje, assim, numa certa adaptação, né? Já estamos, de certa forma, adaptados, tanto escola, professores, quanto famílias. E hoje eu entendo que a dificuldade maior vem do tempo, né? Do tempo de distanciamento que as crianças estão da escola. Da saudade dos amigos, da saudade dos professores, da saudade da própria rotina, né? Que é, de certa forma, representa segurança para as crianças, né? Então, eu acho que hoje a gente tem que poder olhar para isso, escutar as crianças nesse sentido, o que elas estão sinalizando, né? E para poder ajudá-las pensando na sua saúde mental, na sua saúde emocional, com certeza. Porque os pequenos querem brincar, né? Eles querem brincar e muitas vezes não adianta dizer, vem cá que eu brinco contigo. Né? Eles querem brincar com os amiguinhos, eles querem socializar. Da mesma forma, os adolescentes estão naquela fase da paquera, né? De olhar para o menino, enfim, olhar para o coleguinha, né? Sim. Enfim, e aí estão em casa, fechados.
eles sentem essa dificuldade, Sim. né? Eles sentem falta. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, da gente dizer, é que as crianças continuam agindo como crianças, que os adolescentes continuam agindo como adolescentes, né? E que se espera que os adultos continuem agindo como adultos, né? Porque eles vão reagir cada um à sua maneira, né? Então, as crianças querem brincar sim, porque isso faz parte da sua natureza de criança, e é importante que brinquem, né? E é importante que se tenha espaço para isso. E elas vão reagir, às vezes, até uma questão de comportamento, de ter um pouco mais de birra, de ter um certo desânimo. Isso que eu quero dizer quando a gente precisa escutar as crianças. É perceber essas mudanças de comportamento, né, que pode ser um sinalizador de que alguma coisa não está bem. E tem reações que são naturais, que são normais frente ao que a gente está vivendo. Os adolescentes que já têm o hábito, né, de se esconder um pouco mais, eles podem, então, né, ficar mais reclusos, mais retirados. Então, acho que é um olhar importante, assim, de se ter para essas alterações de comportamento. E que dicas tu tens, assim, para a gente ampliar o vínculo, né, entre família, porque é um momento que a família está mais próxima. Então, é um momento propício também para ampliar esse vínculo, né, para melhorar o vínculo familiar. Olha, eu entendo que a gente precisa ter uma base no respeito, né? Respeito pelas características da fase de cada um, né? Então, a criança que precisa brincar, não é só que ela quer brincar, ela precisa brincar, faz parte do seu processo de desenvolvimento. Então, poder oferecer espaços, né, dentro dessa nova rotina, dessa rotina diferente. Para os adolescentes é importante ficar um pouco sozinho, né? Mas que isso seja ponderado, né? O que a gente percebe? As famílias estão mais juntas porque precisam, porque a pandemia impôs isso de certa forma, né? Mas os momentos de compartilhar, eles precisam ser prazerosos, né? Eu não posso sentar para brincar para o meu filho por uma obrigação, porque eu preciso preencher o tempo do meu filho. Isso tem que ser prazeroso para ambos, né? Porque é aí que se fortalece o vínculo. E em relação aos pré-adolescentes, aos adolescentes, enfim, me parece que há um exagero no uso de jogos digitais, jogos online, né? E isso acaba preocupando as famílias também. Meu filho passa o tempo todo no computador jogando, passa o tempo todo com jogos online. O que eu faço? Né? Esse é o questionamento que muitos pais se fazem. Como que opção ele tem? Né? Que outra opção o adolescente tem, a não ser ficar o tempo todo na internet ou jogando alguma coisa online? Eu acho que essa é justamente a pergunta que os pais precisam se fazer. Que outra opção ele tem e que outra opção eu posso oferecer para ele? Né? A gente sabe que a gente está falando de uma geração que a gente chama de nativo digital, né? Nós sabemos o que é a vida sem um telefone celular, eles não, né? Então, desde que eles nasceram, eles estão inseridos num mundo digital, né? Então, a gente não pode querer tirar eles desse universo, mas a gente precisa dosar esse universo, né? Muitos pais estão começando a perceber o quanto é excessivo o tempo que os seus filhos permanecem eletrônicos agora, porque estão acompanhando um pouco mais de perto, né? Então eu entendo que aí entra o entendimento de que isso vai fazer parte da vida deles, e hoje através da escola também, como forma de aprender, né? De forma de interagir, mas que eles precisam se relacionar, eles precisam socializar dentro de casa também, né? E poder estabelecer algumas rotinas e limites com relação a isso. Isso aí. Quando a gente fala também em saúde emocional e saúde mental, a gente geralmente fala dos nossos alunos, né? E a gente esquece do professor, esquece dos gestores educacionais, né?
E como que a gente vai cuidar do outro e também, né, de nós mesmos? Porque nós trabalhamos na escola, nós estamos nesse contexto. Como cuidar do outro e também não esquecendo de um olhar para nós, né? A pandemia colocou os professores, e a pandemia e as aulas online, né, acabou por colocar os professores como ponte, né? Os professores hoje são a ponte entre a família, os alunos e a instituição escola, né? E a gente precisa dessa ponte com uma boa sustentação, né? Então, acho que cuidar dos professores hoje é uma prioridade, né? É uma prioridade porque são eles que estão trazendo essa sustentação e que estão representando segurança para os nossos alunos e para as nossas famílias. E como tu mesmo disseste, para eu representar a segurança, eu preciso me sentir seguro. Porque senão eu não vou transmitir algo que eu não estou sentindo. Então eu entendo que os espaços de escuta são importantes. Eu entendo que uma escola aberta e atenta aos seus colaboradores é importante. E vai se fazer ainda mais importante quando a gente pensar, né, num retorno para as aulas presenciais. Porque aí vai ser um novo momento de acolhida também desses alunos e dessas famílias. Então, a gente precisa estar com esses professores que já vêm se superando, né, bastante fortalecidos, e é papel da escola, sim, poder, né, cuidar, então, dessa equipe tão bacana. Você tem feito esse papel, né, de escuta? Uma das propostas, né, que a gente tem na escola é o grupo de escuta. Claro, é uma participação espontânea, ninguém é obrigado a participar, mas é um espaço que está lá toda semana, em 2 horários diferentes, né, para quem sentir vontade de poder usufruir, trocar com os colegas. Tem sido um momento muito bacana e que eu acredito que vai ajudar nesse processo de cuidado, entende? Com certeza. Eu acho assim, eu falando agora como professora, eu acho que é muito solitário, né, ser professor nesse momento de distanciamento social. É porque o professor escolhe ser professor porque gosta de gente, né? Gosta da dinâmica da sala de aula. E de repente a gente se vê, eu principalmente que tenho alunos maiores, né, numa interação que é uma aula síncrona, em que os alunos, pela fase, né, da vida em que estão, tem vergonha, né, não abrem a câmera, não liberam o microfone. Eu sei que eles estão ali, eles estão me ouvindo, mas eles não se mostram, eles não falam, pela vergonha. Então, às vezes, é solitário, sabe? E eu acho que esse sentimento que eu tenho é o sentimento da maioria dos meus colegas também. Sim. Então, a gente precisa realmente trocar, né? Fazer essas trocas e entender. Claro que a gente entende, né? Mas, em alguns momentos, a gente se sente sozinho ali. Parece que eu tô sozinha. Às vezes, eu até falo pra eles, eu acho que eu tô sozinha. Eles não me respondem. Aí um dá um oi, prof, né? Eles interagem muito no chat, né? No chat, mas não liberam o vídeo, não liberam a imagem e nem... Eu acho que isso que tu está trazendo é super importante, assim, e certamente não é um relato só teu. Eu acho que junto com o teu relato vem vários outros, né? Vem junto contigo. E essa solidão, sim, ela é uma solidão que vem se apresentando assim, para os professores. Qual é o risco que a gente tem de, em função dessa solidão, se pensar que daqui a pouco aquele aluno não está abrindo a câmera porque ele nem está prestando atenção na aula, e daqui a pouco eles não estão interagindo porque a tua aula não está legal, e vocês acabarem pegando isso para si, quando na verdade... nem tudo é só sobre o professor, né? A gente precisa entender quem são esses alunos que estão atrás dessa câmera.
São adolescentes que estão cansados, que estão entristecidos, que estão com planos frustrados, não é? Então é aquele campeonato esportivo que não saiu, aquela formatura que a gente não tem previsão do que vai acontecer, aquele moletom que a turma fez e que não vai poder sair desfilando por aí para mostrar. Então tem muita coisa por trás desse comportamento. E na verdade eu vejo que o fato de vocês estarem sempre ali, e já disse isso para vocês como equipe, é uma forma muito importante de transmitir seguranças para os alunos. Por mais que vocês não estejam falando, por mais que a câmera esteja fechada, eu estou aqui. Isso aí. Né? Isso aí. E sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre com aquele bom dia, né, animado, para que eles realmente se sintam acolhidos, né? A gente sabe que eles estão ali. A gente sabe que ao mesmo tempo que todo mundo está com vontade de voltar para a escola, talvez haja dificuldades, né, no retorno em relação às rotinas. Por exemplo, horário. Né? Por mais que a gente faça, que tenha os horários, as rotinas de dentro de casa, voltando para a escola, a rotina ela é mais rígida, né? Horário de início, horário de lanche, enfim. Como ajudá-los, né, nessa nova readaptação? Será que a gente tem como prever como vai ser? Ou será que deixa acontecer e a gente vai arrumando no caminho? Olha, no retorno eu entendo que seremos todos alunos, né? Vamos todos estar aprendendo como vencendo, né? Em todo esse processo da pandemia. Algumas coisas a gente já sabe, que pelo tempo que a gente vem trabalhando dessa maneira, algumas coisas já viraram hábitos, né? E a gente vai precisar trabalhar degrau por degrau para construir de novo, né, essa rotina, retomar alguns hábitos, né, e vai dar certo, porque criança e adolescente também gosta disso, a partir do momento que isso traz segurança. E eu entendo também que a saudade está muito grande. Eu entendo que vai ter algo maior do que tudo isso para a gente acolher ainda nesse começo. Com certeza, vai ser uma festa, uma alegria. Né? E há também uma preocupação em relação ao foco, né? Como, apesar de tudo, né? Apesar de tudo que tem acontecido, como manter o foco no estudo, né? Embora a gente saiba também que o conteúdo não é o mais importante, que existe uma série de coisas que estão ali envolvidas, mas a gente precisa também dar um norte, né? Sim. De que maneira os pais podem colaborar com isso e também os profs, né? Falando para os professores também. Tanto os alunos quanto os professores vêm há bastante tempo fazendo o exercício de segregar algumas coisas, de deixar a preocupação com a pandemia, com a saúde da família, com a questão financeira que impactou as famílias, de lado para focar na aula que está sendo dada. Esse exercício que a gente faz emocionalmente seria como deixar o problema de lado e prestar atenção naquilo que tu está fazendo. Esse é um exercício que a gente consegue fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois ele começa a gerar, trazer algumas consequências, né? Ele começa, de certa forma, a nos desintegrar, a separar aquilo que a gente sente do que o nosso corpo está fazendo, né? E a forma da gente conseguir unir isso e conseguir integralizar isso é construindo narrativas sobre o que está acontecendo. Porque a gente não tinha nenhuma referência do que seria estudar durante uma pandemia. Ninguém sabia como, não existe um manual de como fazer, né? Então a gente precisa construir isso, e é isso que está acontecendo quando a gente fala que é preciso ouvir os professores, que é preciso ouvir os alunos, são os espaços de fala. E construindo essas narrativas,
a gente começa a reconstruir também essa psique, né? Então, e através disso a gente conseguir desenvolver as nossas atividades diárias, enfim. Então, eu entendo que esse espaço, quando a gente fala da escuta, por trás existe toda uma ideia, né, pensando na constituição emocional das pessoas. Até porque, além de tudo, é um contexto de medo, né? Com certeza. As pessoas estão com medo de sair de casa, medo de ficar doente, medo de perder algum ente querido, né? De perder as pessoas que a gente ama, enfim. É um contexto, além de tudo, é um medo que... É um medo constante. É um medo constante. E é difícil aprender com medo, né? É difícil aprender com medo, com certeza. Então, Marília, você gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, eu acho que a gente está vivendo, né, um período difícil, mas um período onde a gente não pode deixar de perceber algumas coisas importantes que estão acontecendo. E eu acho que nunca se falou tanto em educação, nunca se pensou e questionou tanto as nossas práticas educacionais. E eu espero, assim, que realmente seja um ressignificar, né? E que a educação possa ter um olhar para os alunos, para as famílias, para os professores, que as famílias também possam ressignificar essas relações e que juntos todos cresçamos com isso, né? Muito bem. Então, Marília, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com a tua contribuição. Com certeza vai ajudar a muitas famílias, a muitos professores, né? Até muitos alunos que ouvirem a tua fala. Com certeza vai contribuir bastante. Eu acho que tem uma coisa importante também para reforçar, que é, se ficar difícil, procurem a escola, né? Procurem a escola, procurem conversar para a gente pensar juntos a melhor forma, né, de ajudar. Com certeza. E também, se alguém se interessar mais sobre o assunto e quiser conhecer um pouquinho mais sobre psicologia escolar, uma das coisas que eu fiz agora nesse período foi criar um perfil no Instagram que se chama Tem Bilhete na Agenda, onde ali eu tenho trazido um pouquinho de como tem sido, né, a rotina de psicólogo escolar em tempos de pandemia. Qual é o perfil? É o @Tem Bilhete na Agenda. Tem Bilhete na Agenda. Isso. Muito bem. E onde é que você atende? Meu consultório fica na Rui Barbosa, 20, sala 601. Muito bem. Então, muito obrigada. Ficamos por aqui. Até a próxima.